Que história é essa de que processos não salvam uma empresa, Campa? Você ficou curiosa, né? De um cara que vive falando de processos, me dizer que processo não salva uma empresa? Fiquei sim. Eu sou o Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo e hoje a gente vai entender por que processos não salvam uma empresa. Verdade, Cris. A gente vai falar muito sobre isso aqui. E o mais curioso de tudo é que quando a gente fala processos, a gente está falando de processo padronizado, que é aquilo que eu vivo falando que toda empresa tem que ter, né, Cris? Porque quando a gente tem processos padronizados, a gente consegue tirar a inteligência da cabeça das pessoas e colocar na empresa. E isso fica muito fluido, as pessoas conseguem executar com maestria aquilo ali. Com certeza. Aí se cria a sistemática de trabalho de uma empresa, que é aquilo que faz com que cada um saiba qual é a sua posição dentro da empresa, o que é o seu trabalho dentro da empresa, quais são as suas responsabilidades dentro da empresa, para fazer a coisa funcionar de uma maneira que não sobrecarregue ninguém, nem o dono. Porque o dono tem que fazer a empresa ser muito mais lucrativa sem depender dele para tudo. Tem que estar no estratégico, fazendo pausas estratégicas, não é verdade? E você trouxe um negócio bem importante aqui, a questão da responsabilidade, né? Porque o que pega ali? Eu acho que cada pessoa que é contratada numa empresa, ela tem que ter clareza de por que ela está ali. Sim. E essa clareza do porquê que está ali é o que tem que acontecer. Eu fui contratado para quê? O que tem que acontecer? De um modo mensurável. Ou seja, que resultados eu tenho que entregar para essa empresa? Então isso tem que estar claro para as pessoas em toda a organização, lá embaixo, nível operacional, gerência, que é o nível tático, até o nível estratégico. O estrategista também tem que ter isso. Qual o resultado claro e esperado? Que é o crescimento, a previsibilidade, lucro, caixa. Isso tem que acontecer. Qual é o papel de cada um nessa organização como um todo, não é? Qual é o papel? E eu acho que o que mais pega numa empresa que não consegue crescer, que o dono tem que se envolver em muitas coisas, que não tem o lucro esperado, independente do tamanho da organização, é justamente isso, Cris. É a falta de papéis. E sabe como é que a gente vê isso de uma forma muito clara? Como? É quando a gente pergunta assim para as pessoas que estão lá na empresa, por que você está aqui? Por que a tua função existe? E aí tem dois tipos de resposta. Uma resposta é para atender telefone, para fazer venda, para fazer entrega, para cortar, para soldar. Tarefas. Quando a pessoa responde com tarefa, eu já sei. Cara, aquela empresa não dá clareza do porquê as pessoas estão ali. Qual que é a resposta esperada? É quando ela sabe. Eu tô aqui para garantir um faturamento de X mil reais. Eu tô aqui para garantir que a produção saia desse jeito, daquele formato, naquele tempo. Então a pessoa tem claro o que eu tenho que entregar. Isso é muito importante, porque isso dá vida para o trabalho dela. Ela dá clareza, como você falou. Clareza. E a vida é ela conseguir fazer o trabalho dela com maestria, sem precisar estar perguntando o tempo todo. E isso gera independência para ela e comprometimento dela com a empresa e a empresa, desde que a empresa se comprometa com ela também, né? E eu acho que vai além dela ter que estar perguntando. É que às vezes o que acontece? Aquela cultura daquela empresa, aquela organização lá onde tem gerentes, tem os setores bem definidos, de repente as pessoas elas são movidas a não só perguntar, mas a ter que estar ali, cobrando as pessoas, fiscalizando as pessoas, ter que estar em cima das pessoas. Se enraizou essa cultura do microgerenciamento. E quando eu tenho essa cultura do microgerenciamento, é como se eu tivesse contratado apenas braços e pernas das pessoas. A gente esquece que as pessoas têm cérebro, que elas têm que ter a capacidade de tomar aquelas microdecisões dentro da função dela, dentro da alçada dela, mas que garantam que aquela responsabilidade aconteça, que aqueles resultados aconteçam. Esse é o jeito certo. E quando a empresa cresce, os sócios da empresa, eles dizem assim, agora eu tenho gerentes, eu tenho líderes aqui dentro da minha estrutura, tem muitas pessoas que estão trabalhando comigo, só que eles não conseguem fazer com que os liderados deles executem as funções, porque eles acabam fazendo o trabalho dos outros. Então, aquilo que era o microgerenciamento que estava na cabeça dos sócios principais, foi para dentro da cabeça dos líderes. E aquela cultura de mandar para poder ser feito continua enraizada na empresa. Aí quando uma pessoa sai da estrutura, as outras ficam a ver navios, porque eles não sabem o que eles têm que fazer. É aquela história.
O colaborador da empresa chega para trabalhar e ele espera comandos, porque senão ele não sabe nem o que ele tem que fazer naquele dia. Exatamente. Acho que você falou muito bem, ó. Isso aí estava enraizado lá nos sócios. A empresa cresceu, foi enraizando nas lideranças, né? Nos líderes da organização, nos gestores, nos gerentes, os coordenadores. Então, a empresa, queira ou não queira, ela sempre vai refletir o dono. Se o dono age desse jeito, as pessoas vão agir exatamente no mesmo formato. Mas o que é o ideal, né? Como que tinha que ser? O correto é que cada colaborador chegue na empresa, saiba o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, como ele tem que fazer e por que ele tem que fazer. Isso tudo está relacionado ao resultado que ele tem que entregar. E é por isso, Cris, que a gente está fazendo esse podcast aqui do porquê que processos não funcionam. Esse negócio curioso. Coisa doida essa, né? Coisa doida. Mas eu acho que teria sentido, antes de qualquer coisa, a gente trazer um conceito. O que exatamente é processo, né? O que é processo? O que é processo? Antes de falar o que é, deixa eu falar o que não é processo. É importante fazer essa diferenciação para formar a ideia na cabeça de quem está assistindo a gente e entender por que você falou que processo não funciona. Processo não funciona. Vamos falar por quê nesse mesmo podcast aqui. Mas beleza. Ó. Em primeiro lugar, as pessoas têm uma ideia distorcida de processos padronizados, tá? Geralmente, tem empresário que diz assim, ó, o processo da minha empresa. Ah, sim. O processo. Aí, tentando entender, o que você quer dizer com o processo? Ele está falando o quê? Da sistemática dele trabalhar, do sistema organizacional. Eu acho que isso tem que ter. O fluxo das coisas dentro da empresa. Exato. Meu processo eu compro aqui, aí o faturamento libera aqui, daí a produção vai aqui, a entrega vai... Cara, aí beleza. Isso é o fluxo, é a sistemática de trabalho. Bacana. Mas isso não é processo padronizado. Está longe de ser processo padronizado. Então, Esse é o primeiro ponto, Cris, que eu queria abordar aqui. Tem um segundo ponto. Segundo ponto é que o conceito geral que as pessoas têm de processo é uma sequência de etapas que eu tenho que fazer para que uma tarefa aconteça. Sabe como é que chama isso, né? Sim. Conta aí. Conta aí. Manual. Essa sequência de coisas é manual, checklist, base de conhecimento. E é importante ter isso numa empresa? Com certeza é importante, mas não é processo. Não é processo. Não é processo. Outra coisa que não é processo. Empresário que diz assim, ó, não, eu tenho processo para tudo na minha empresa. Legal, deixa eu dar uma olhada. Não, como assim olhar? Eu queria ver. Não, mas é que tá na cabeça, tá na minha, tá na do gerente de produção, tá no gerente comercial. Não, pera, como tá na cabeça? Como assim? Premissa... É que eu sei como é que funciona a minha empresa. Ele sabe, beleza? O óbvio precisa ser dito, não é? Precisa ser dito. Mas assim, o princípio básico de processos padronizados. Tem que estar no papel. Senão não é processo. Por papel, pode ser eletrônico, pode ser numa ferramenta, num sistema, tudo bem. Mas tem que estar lá documentado. E isso tem uma razão muito simples. Eu não sei como é que é a cabeça de uma pessoa que diz, não, tá tudo na minha cabeça, mas a minha é falha. Não sei se a tua é assim também, mas eu de vez em quando esqueço alguma coisa. E sabe o que é pior? Se tá tudo na minha cabeça, como é que você lê a minha cabeça? Ou se tá tudo na tua cabeça, como é que eu leio a tua cabeça? Como é que a equipe vai saber o que tá dentro da cabeça da pessoa se não tiver no papel? Mas sabe o que é pior ainda? Hã? Imagina assim, eu tenho lá um gerente, vamos falar o gerente de logística. Tá tudo na cabeça dele. Tem lá uma equipe com 5, 6 pessoas, mas tá na cabeça dele. Aí, se ele pedir demissão, eu digo, cara, beleza, você pode ir, mas tira a cabeça e deixa aqui comigo. Vai deixar a cabeça na empresa para poder ir embora. Não tem como. Encosta uma pendrive e deixa eu copiar? Não tem como. Então, o que tem que acontecer? Esse conhecimento que está na cabeça das pessoas tem que estar na empresa. Por isso essa premissa. Processo é documentado. Sempre é documentado. Mas então, vamos falar do que é processo? O que é processo, Campo? Vamos falar do que é processo. Beleza. Então, processo, para mim, um processo padronizado, ele tem muito a ver com regramento. Tá? Regrar. Esta, para mim, é a palavra-chave. Por regrar, a gente pensa em duas coisas. O primeiro é regrar a execução. O caminho. Tá? Eu tenho que fazer uma determinada tarefa. Existe um caminho para eu fazer aquela tarefa. Mas existe outra coisa. Existe a mensuração do resultado. Que é como eu vou medir se aquele processo foi bem executado. Vamos pegar uma tarefa aqui, vamos falar, por exemplo, assim, faturamento. Tá? Tem que fazer o faturamento. Aí, o time fez a venda e tem que fazer o faturamento.
Se eu tiver só, como as pessoas falam, o passo a passo, a sequência de coisas, vai garantir que as pessoas cumpram aquele passo a passo, beleza? Emitiu a nota, emitiu o boleto, por exemplo, Isso, né? emitiu a nota, tá? Verifica a análise de crédito, verifica se o cadastro tá ok, tira a nota, tira o boleto. É a sequência de passos. A pessoa fez certinho. Mas quando eu tenho um regramento de resultado, eu vou colocar, por exemplo, qual é um resultado? Que a nota saia em no máximo 10 minutos depois que a venda aconteceu. Que a nota, o espelho da nota, seja impresso e uma via acompanhe lá para a logística, outra seja arquivada eletronicamente. Em tanto tempo. Então eu tenho um resultado esperado. Este resultado é que eu preciso medir, por uma razão simples. Ele vai me garantir a qualidade daquilo. Imagina que eu estou esperando que uma nota saia em 10 minutos depois de uma venda. É só um exemplo, né? Sim. Mas se eu não tenho o regramento do resultado, o que vai acontecer? A pessoa pode executar aquilo muito bem, mas levar 1 hora desde a venda. E aí o cliente fica esperando, ela nem se dá por conta que o cliente ficou esperando, porque o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Tá regrado. Tá Aí regrado. ela não tem dúvida, não precisa perguntar para ninguém, nem levar uma pitoco, ralhada né? lá, um pitoco, porque não fez no tempo. É. Porque a pessoa ela não sabia. Assim ela sabe. É, claro que eu dei um exemplo que... Bem simplório, Bem óbvio, simplório, né? Só claro. para ilustrar. É, só para ilustrar, mas também assim, imagina que mesmo nesse exemplo simplório, tá? Estão falando de 10 minutos para 1 hora. Aí você pensa uma operação que emite 500, 600 notas por dia. De 10 em 10 minutos fica de hora em hora. De hora em hora, entendeu? Tem que ter o dobro de funcionários, ou 6 vezes mais os funcionários, para poder emitir nota, e isso é custo para a empresa. É, exatamente. Porque não foi visto que era uma coisa que deveria ser medida. As pessoas vão fazer com maestria uma tarefa, porém fora do tempo esperado. E ela nem sabia que estava fora do tempo. Exato. Você vai cobrar a pessoa, e aí vem aquela cobrança injusta, né? Como aquela cobrança injusta? Tá muito demorado. E a pessoa vai dizer, mas eu quero fazer bem feito como tá aqui o passo a passo. Ela tá errada? Não. Não. É o que foi passado para ela. Agora, se eu tenho lá estabelecido a impressão de uma nota fiscal, a geração de uma nota fiscal tem que ser em 10 minutos após a venda, é isso que a gente vai olhar. Tá acontecendo ou não tá acontecendo. Então fica uma variável fixa, né? E é óbvio que esses 10 minutos são tempo apto para ela poder fazer aquela tarefa com folga. Ah, não, claro, eu não posso cobrar de uma pessoa algo que seja impossível, né? Sim. Isso seria totalmente incoerente, né? Com certeza. É verdade. E nessa questão toda, assim, ó, de processos que você estava falando, por que eles não salvam a empresa? Por que eles não vão salvar a empresa? Isso está me corroendo por dentro. Tá te corroendo. Esse é o que da questão. Processos não salvam a empresa quando aplicados do jeito errado. Olha aí, ó. Do jeito errado. E existe muito jeito errado de aplicar processo numa empresa. Muito jeito distorcido de aplicar processo numa empresa. É isso? É isso. E aquele convite especial? Pega, compartilha esse vídeo com os teus amigos, com outros empresários que precisam entender a moral da história de processos. Manda nos grupos, dos grupos de empresário que você participa. Curte esse vídeo para que ele possa ser disseminado pelo algoritmo do YouTube para muito mais gente. Comenta aqui. Qual é a tua opinião a respeito? Se agregou na tua vida ou não, é muito importante para a gente saber se o nosso trabalho, se esse tempo que nós investimos aqui está realmente mudando a tua vida. O nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.